Este é o quadro Giro Global, em que eu trago várias novidades sobre o mercado global de investimentos. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal trago para você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Agora eu tenho um aviso para você, no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa, em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita. Então o que é base neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Então vamos direto para o nosso conteúdo, agora começando com a Europa, tá? Então aqui pela Bloomberg, né, a gente vê o que esse gráfico eu achei bem interessante. Propriedade residencial alemã cai, né? Esse aqui são basicamente os níveis de preço, e realmente é muito importante, é muito interessante de observar que eles praticamente já estão numa situação de deflação, né? Então, caindo preços desde ali do terceiro trimestre de 2022, ou seja, praticamente um ano e meio, também, obviamente, pelo aumento de juros, né, lá na Europa, e que eles vão começar a cair em breve, mas por enquanto estão praticamente nos patamares máximos, tá? Outro ponto também bem importante são a questão dos agricultores na Europa, não só na França, que ficou bem famoso, mas principalmente também na Polônia, principalmente também na Alemanha, né? Então aqui é uma imagem que a gente observa lá em Berlim, né? Ou seja, os agricultores lá em Berlim, e basicamente o que eles estão reclamando? Eles estão se posicionando contra a questão do Acordo Verde, né? Que é basicamente um plano que a União Europeia tinha para tornar toda a economia da Europa bem mais verde. Então eles pretendiam fazer vários investimentos em tecnologia verde, né, ali com a perspectiva de investimentos de 2023 até 2027. Qual é o problema disso que justamente acarretou, né, um prejuízo ou uma redução de lucros para os agricultores europeus? Com a questão da guerra na Ucrânia, a gente observou que houve vários subsídios para os agricultores da Ucrânia. Então, vários cereais baratos passaram a chegar da Ucrânia. Então a Ucrânia passou a exportar para a União Europeia de uma maneira muito maior, tá? Outra questão também bem importante, o preço da energia. A gente sabe que a agricultura pode ser bem dependente da energia, dependendo da indústria, e o aumento do preço do gás, o aumento do preço do petróleo também, principalmente naquele período da guerra, atrapalhou bastante, né? E também a redução, né, de fornecimento de gás da Rússia. Além disso, havia a previsão até 2030 de reduzir pela metade os pesticidas e herbicidas utilizados na agricultura da Europa. Obviamente, isso daí reduz a produtividade e, obviamente, o lucro dos agricultores, portanto, eles também foram contra isso. Também ficou bem claro o motivo na prática porque, né, houve a paralisação do acordo do Mercosul com a União Europeia, justamente porque os agricultores europeus não queriam competir com os agricultores da América Latina, principalmente do Brasil e da Argentina, que são muito mais competitivos e que podem aplicar níveis diferentes de pesticidas e de herbicidas, né? Se os europeus já produzem menos e agora também precisariam aplicar bem menos defensivos agrícolas, eles naturalmente seriam ainda menos produtivos e iriam perder ainda mais dinheiro. Então fica muito claro, né, como que o fato de a França, principalmente, ter impedido o sucesso do acordo do Mercosul com a União Europeia se deveu basicamente por uma questão de dinheiro no bolso dos agricultores franceses e dos agricultores europeus de maneira geral, certo? Avançando aqui para a parte da China, né? Impressionante, a China realmente agora entrou numa situação de deflação. Então a gente observa aqui o gráfico, né, só para mostrar para você que os preços na China já entraram em uma zona de deflação, inclusive, né, aqui o preço ao consumidor e não somente ao produtor. A gente sabe que no ano de 2021 e 2022 o preço aos produtores, o preço do atacado, né, subiu bastante, principalmente pela quebra das cadeias de produção decorrendo ali da pandemia de 2020, mas agora praticamente tudo está em deflação na China, ou seja, eles estão de fato com uma dificuldade econômica muito grande, tanto por uma questão demográfica, que obviamente está caindo, né, a população que trabalha na China, como também questões de excesso de estímulo imobiliário anterior e uma questão bancária que eventualmente uma hora pode dar um problema maior de liquidez dos bancos, né. Outro artigo muito interessante que eu encontrei é como que seria, teoricamente, né, o governo do Trump 2.0 se o Trump
Trump fosse eleito como presidente dos Estados Unidos nesse próximo mandato. Aqui já mostra as probabilidades de ganho do Trump, que hoje já são maiores do que as do Biden, né? Isso daí se inverteu em setembro, outubro do ano passado, mas principalmente quando a gente coloca os pontos mais importantes, seria basicamente uma desglobalização, ou seja, uma força contrária à globalização. O Trump já falou que iria aplicar várias tarifas sobre produtos chineses. Um ponto importante, né? Dólar mais fraco, ou seja, o Trump vai querer incentivar as indústrias americanas e torná-las mais competitivas. Para isso é necessário que o dólar perca força para que as receitas que as empresas americanas tenham vendendo produtos em outros países representem mais dólares, né? Então, para isso, precisaria de um dólar mais fraco frente a todas as outras moedas. Aqui a gente vê dois gráficos extremamente importantes que, apesar de tudo isso que eu falei, é muito difícil fazer previsões para investimentos, tá? Porque aqui esta empresa, Smith & Wesson, é uma empresa de armamento, tá? De revólveres e rifles. E a gente observa o quê? Que justamente quando o Trump estava, né, ali na presidência, a empresa performou muito mal, passou a performar melhor quando veio justamente um presidente democrata, no caso o Biden, e aqui exatamente o contrário, né, um ETF de energia limpa, e a gente faz uma associação muito grande aos democratas com a energia limpa, com a aprovação de várias leis beneficiando e estimulando, né, e aplicando capital em projetos de energia limpa, e o excelente desempenho dessas ações de energia renovável ocorreu principalmente ao longo do presidente Trump e não do presidente Biden, e pelo contrário, né, quando o Biden ele passou a assumir, o desempenho das ações foi muito ruim, ou seja, mostra como é impossível, na prática, fazer esse tipo de timing, né? E embora, eventualmente, em longo prazo, alguns tipos de incentivos possam gerar resultado, isso não se traduz em bons resultados para quem tenta fazer timing com ações. Então, achei muito interessante este ponto, né? Outra novidade muito interessante que apareceu na Metrópolis é justamente investidores da XP, né? Que utilizavam a XP, processam a corretora por prejuízos milionários com aplicações. Então, aqui ele traz exemplo de vários clientes que tinham um capital significativo de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de reais na XP e que foram induzidos, né, pelos seus corretores, afirmando, né, pelos seus assessores de investimento, afirmando que eles poderiam lucrar mais com risco reduzido, principalmente em COIs, né, que são ali os certificados de operações estruturadas, que basicamente é renda fixa e opções derivativos, né? E a gente observa que nem sempre isso é verdade. Inclusive teve um caso aqui de um cidadão que perdeu mais somente em taxas da XP do que o próprio patrimônio dele, porque o assessor havia operado de maneira alavancada em 56 vezes o capital dele, o que realmente é muito impressionante, né? Esse cliente em específico tinha 20 milhões de reais e o assessor supostamente operou o equivalente a 1,1 bilhão de reais, ou seja, 56 vezes o capital deste cliente em específico. Por isso que eu sou muito cético em relação a tudo que um assessor conflitado que ganha por comissão de produtos pode recomendar para você. É por isso que eu não tenho nenhum tipo de parceria com nenhum banco ou instituição financeira, e é por isso que eu, de maneira geral, eu recomendo ETFs. E os ETFs, por serem listados em bolsa, mesmo se um assessor seu lhe recomendar, ele não vai estar ganhando por isso, porque a única remuneração do ETF é a própria taxa de administração, pelo fato dele ser listado, né? É muito diferente de um fundo que você compra, que está disponível na sua corretora, e o assessor, portanto, ele vai ter um comissionamento sobre aquela taxa de administração, o que não ocorre num fundo que ele é listado em bolsa de valores, certo? Outro ponto interessante que eu já encontrei aqui na Infomoney é o Mercadante defende a criação de LCDs para a indústria nos moldes das LCIs e LCAs. Então a gente sabe que existe uma legislação no Brasil que incentiva o crédito direcionado para o setor imobiliário e para o setor do agronegócio. Nesse caso, querem criar também uma letra de crédito para o desenvolvimento, que seria basicamente para a indústria, né? Muito típico do Brasil, criar infinitas exceções para todos os setores econômicos que querem, teoricamente, serem incentivados. A consequência disso é que o resto do mercado que não tem ali uma lei específica acaba pagando mais caro. Eu particularmente sou contra a imensa maioria dos subsídios e também dos direcionamentos de capital que acabam distorcendo o mercado. O grande problema dos mercados que são muito regulados é justamente a má alocação de capital, porque para um tipo de crédito você tem tal taxa, para outro tipo de crédito você tem tal taxa, e os preços eles não ficam bem organizados. Na Argentina, que a gente observou recentemente, né, uma mudança de governo, mas
Isso daí chegou a um cúmulo, a um ápice de ter praticamente 9 câmbios diferentes, moedas diferentes, porque justamente lá, né, eles chegaram a um ponto de direcionar o próprio câmbio, né, além obviamente do crédito também. Então isso aí provavelmente talvez passe no Brasil, né, agora em breve eles vão encaminhar a proposta de mudança do imposto de renda da pessoa física, né, então vai ocorrer provavelmente a mudança da nossa tabela progressiva de imposto de renda e também vai provavelmente ocorrer a mudança da tributação sobre alguns tipos de investimentos. Talvez tirem a isenção dos dividendos sobre ações, talvez criem outros tipos de crédito incentivado como estes daqui que vocês observaram. Vamos ver como é que vai ser. A tendência natural é aumento, né, de arrecadação e naturalmente aumento de alíquotas, né, até porque o Brasil quer ficar mais próximo em linha com os países da OCDE e os países da OCDE tributam muito mais a renda e o capital do que o Brasil, né. Obviamente, de maneira geral, eles tributam bem menos o consumo, mas daí é uma discussão distributiva do Brasil que as pessoas basicamente vão querer que o Estado arrecade mais para gastar mais, então talvez seja bem mais difícil de reduzir a carga tributária sobre o consumo. Me diga aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, né? E também já alinhando essa parte tributária, né? Agora o presidente quer fazer uma MP para ampliar a faixa de isenção, né? Então ele quer ampliar a faixa de isenção para R$ 2.800, ou seja, 2 salários mínimos, que seria anteriormente uma promessa, né? De forma que a tabela progressiva do imposto de renda hoje ela ficaria aproximadamente assim, portanto ali até R$ 2.800 ficaria zero e a partir disso de 7,5% a 27,5%. Não tem como negar, né, que teoricamente a nossa tabela progressiva ela tem uma progressividade muito curta, né, ali de 2.800 para R$ 4.600 a gente passa de 0 para 27,5, já é uma progressão muito rápida em uma faixa curta de capital, né, de renda, né, e que normalmente não é observado em outros países, tá? E um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que particularmente eu achei bem interessante, é um estudo que foi feito da S&P sobre a importância do investimento em ações americanas para países e para pessoas da América Latina, tá? Por quê? Porque aqui, por exemplo, ele traz vários gráficos interessantes mostrando o quê, né? Que o tamanho do mercado americano em relação ao total do mundo, a gente sabe que é de aproximadamente 60% do total. A América Latina representa 0,7%, quase tudo isso é o Brasil, tá? Quando a gente pega por setor, a gente vê que das empresas, por exemplo, de tecnologia no mundo inteiro, 75% são americanas. Das empresas de energia, ou seja, de petróleo, 46% são americanas. Da indústria financeira, 48% são americanas, ou seja, um percentual bem alto das empresas no mundo inteiro são americanas e principalmente desses serviços de maior tecnologia, não só o setor propriamente de TI, né, mas também de serviços de telecomunicações e também saúde, né, ou seja, principalmente farmacêuticas, que a gente tem 67% das empresas no mundo que são americanas. Aqui um ponto muito interessante comparando as ações da América Latina, principalmente o Brasil, a Argentina e Colômbia, com as ações americanas, né? Aqui são os retornos, né, anuais ao longo de 10 anos. O que eu quero dizer com isso? Essa linha aqui laranja, né, que está aqui embaixo tem a linha azul, é a linha das ações americanas. Então, se aqui no estudo, em 2021, estava aqui em aproximadamente 15%, significa que nos 10 anos anteriores as ações renderam na média 15% ao ano, né? 15% ao ano em cada um dos anos, nos 10 anos anteriores, ou seja, uma excelente rentabilidade. E aqui em roxo, as ações da América Latina renderam 0, né? Ou seja, se a gente pega 10 anos antes, as ações estariam praticamente estagnadas. Isto não aconteceu ali na primeira metade do milênio até agora, né? Ali nos anos 2000, em que as ações da América Latina cresciam nos 10 anos anteriores entre 20% e 25% ao ano. Isso é gigante, é uma excelente rentabilidade e agora praticamente se inverteu. E justamente por essa inversão, que na realidade não é só ações americanas e da América Latina, são basicamente ações mais voltadas a ativos reais, mais voltadas a crescimento global como um todo, mais voltadas à globalização, versus ações que dependem menos de crescimento global, ações, obviamente, né, em países mais conservadores, principalmente os Estados Unidos, e que vão conseguir se desenvolver bem independente do nível de crescimento global. E por isso, quando nós comparamos um gráfico de 94 até agora, a gente vê justamente esse excelente desempenho das ações da América Latina de 2002 até 2008, 2010 aproximadamente, e depois
depois uma estagnação completa, comparando aqui com as ações dos Estados Unidos, né? Tanto de small caps, mid caps e large caps americanas que tiveram esse desempenho aqui. E até em relação às ações americanas, é bom de perceber o tamanho, né, das small caps e das mid caps americanas. Então, dentro, né, de todo o mercado americano, praticamente a gente tem 83% dele que é o S&P 500, que são as 500 maiores empresas. As empresas pequenas, small caps, representam 2%, as mid caps representam 5%, e nós temos empresas que não fazem parte das maiores 1.500, que são 10%, que é o resto todo, né? Então, como é importante também diversificar além apenas do S&P 500, embora a correlação seja muito grande. E também lembrando, né, que não faz sentido você investir em fundos ativos, que normalmente o seu assessor pode recomendar, porque na média, ó, você observa em períodos de 20 anos, mais de 90% de todas as categorias de ações, nesse caso aqui dos Estados Unidos, perdem para sua respectiva média, o que acontece também no Brasil. Então é muito melhor você investir em um índice amplo, passivo, que vai gerar um retorno bem melhor para você, até por ser bem mais barato. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais dos e-books que eu liberei gratuitamente para você aqui. Então, se você se interessa por montar uma carteira de aposentadoria global, não perde a oportunidade, clica aqui embaixo e acessa o seu e-book. Se você gostou desse conteúdo, dá um like para o YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!